É comum você ter medo de hospital, de médico e de injeção e até de cirurgias. Mas nesse vídeo você vai ver os maiores erros médicos já acontecidos no mundo. E o primeiro caso foi de um paciente chamado William King. Lá na Flórida, nos Estados Unidos, ele precisou amputar uma das pernas. Só que um erro médico e uma falta de organização da equipe, eles sem querer amputaram a perna errada. E só no meio do procedimento que eles perceberam que estava tirando a perna boa. Então, eles voltaram, tentaram recuperar, mas não conseguiram e ele acabou perdendo as duas pernas. Lógico, o hospital e o médico também foram processados e receberam uma quantia, mas nada disso se compara com a perda que o homem teve. E esse caso aconteceu na África do Sul, ano passado, dia 24 de julho, e foi publicado pela BBC. Um grave acidente na África do Sul aconteceu e quando os médicos foram chegar, olharam e viu que todo mundo estava morto. Fizeram o que tinha que fazer com os envolvidos no acidente e, no acaso, uma mulher, eles viram lá, acharam que estava morta e mandaram para o ML. Quando ela chega na ML e os médicos do necrotério iriam colocar ela no freezer, percebeu que ela estava viva e respirando. Então, sim, ela iria ser colocada no freezer viva. Entrevistaram os médicos e eles disseram que fizeram todos os procedimentos, mas talvez tenha esquecido o mais básico: ver se a vítima estava viva. Em São Luís de Minnesota, nos Estados Unidos, um paciente descobriu um tumor maligno em um dos rins. Só que o médico foi analisar e marcou a cirurgia, como de costume, o que é para ser feito, na verdade. Só que na hora que eles foram fazer a cirurgia, o médico, por falta de desorganização, acabou tirando o único rim saudável que sobrava no homem. Isso fez com que ele voltasse para casa no Isso fez com que o paciente nem os médicos notassem. E só no outro dia eles notaram porque o patologista que estava investigando o rim descobriu que o rim estava totalmente saudável. Porque o rim mediante com o paciente a gente não sabe. Porque a família não quis mais comentar. E desde então é só isso que nós sabemos. O mexicano Alexandre, que é um fisiculturista, foi para o hospital na Flórida para fazer uma cirurgia plástica de implante de peitoral. Só que o cirurgião plástico, no lugar de colocar o implante de peitoral, colocou implantes mamários de mulher. Ou seja, o homem estava com um peito de mulher com silicone. E o culpado de tudo isso, com certeza, foi o médico Reinaldo Silvestre, onde ele já foi acusado, antes mesmo dessa cirurgia, por fazer cirurgias com utensílios domésticos. O médico, depois dessa, fugiu, né? E só foi encontrado pela última vez em 2004 em Belize, na América Central. Essa história é de Nancy Andrews, uma mulher que estava procurando uma clínica de fertilização artificial. Só que o tempo se passou e esses casos são muito usados para mulheres que não podem ter filho ou que querem ter filho e está fazendo um tratamento. Só que no caso dela, ela foi levando a gravidez, tudo normal, e após os 9 meses, quando a criança nasceu, ela percebeu que a criança era um pouco mais escura do que o pai e a família, ou seja, a criança não era do espermatozoide do marido dela, e sim de outro homem. Isso não fez muita diferença para o pai, que continua amando a criança do mesmo jeito. Mas foi um erro sim médico e a criança está aí até hoje com eles. E o pai não se importou muito e continuou amando a criança do mesmo jeito e não ligou muito para o erro, mas sim foi um erro e não tem como contestar, né? Dick, aos 74 anos, descobriu que ele tinha um câncer e foi fazer uma cirurgia. Isso aconteceu em 2009. E após ele fazer a cirurgia, removeu todo o câncer do Dick, só que ele ficava sentindo dores fortes toda hora. Então ele foi procurar um médico para ver o que era. E esqueceram 74 itens dentro do Dick.
Esse é um erro muito grave, porque é por falta de atenção dos médicos que isso acontece. E a paciente Janice McCall, de 65 anos, fez uma cirurgia em Illinois, nos Estados Unidos, e ela acabou falecendo. Até aí comum, né? Porque as pessoas morrem em cirurgias dependente da se for perigosa ou não. Mas nesse caso ela acabou morrendo queimada. Sim, isso acontece e acaba acontecendo muito. Porque quando você está lá fazendo cirurgia, tem muitos gases e entubado e tudo mais. E esses gases, quando entram em contato com alguma faísca, por pequena que seja, acaba pegando fogo. Muitos dos casos não chegam a levar à morte, mas infelizmente no caso dela acabou levando. A paciente Regina Tanner, que sofria vários derrames, procurou um médico e ele disse que era melhor fazer cirurgia. Então, ao fazer a cirurgia, ocorreu um desentendimento entre a equipe e acabaram abrindo a parte esquerda do cérebro, a parte errada. Então, no meio da cirurgia, os médicos perceberam que estava no lado errado, o lado bom da cabeça, e tentaram abrir o outro lado, que é o lado direito, para conseguir consertar o erro que eles fizeram. Mas acabou que não deu certo e o erro já estava feito. E além disso, além do problema de fala e dos derrames da mulher continuar, ela começou a sofrer de angústia, ansiedade e depressão, piorando ainda mais o que era para ser consertado antes. Benjamin, de 47 anos, estava sentindo dores e contrações no testículo, então achou melhor procurar um médico. Então os médicos fez exames e tudo mais e descobriu um câncer no testículo dele, e para não agravar ainda mais o quadro, precisou fazer uma retirada do testículo. Na hora de chegar na cirurgia, eles removeram o testículo direito e o que estava com câncer era o esquerdo. Acabou que ele acabou perdendo os dois testículos e o hospital teve que pagar merecidamente os 200 mil dólares. Porque um erro desse não é um erro comum, é um erro muito grave, tornando, além disso, o Benjamin um homem estéril. Então por hoje foi só, pessoal. Se vocês quiserem mais vídeos de erros médicos, se quiser eu posso fazer uma parte 2, só vocês comentar aqui embaixo. Então é isso, até a próxima e tchau!